Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do YouTube, Instagram e Facebook. Hoje o podcast Uniara recebe Hermínio Palombo, ex-zagueiro e jogador de futebol da Ferroviária e outros times do Brasil. Hermínio, um prazerzaço em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa casa, seja bem-vindo à Uniara. É um prazer recebê-lo aqui. Alexandre, obrigado pelo espaço. Também aproveito para agradecer você pelo espaço que você tem dado para os nossos amigos, né, do Master da Ferroviária, todos os ex-jogadores da Ferroviária. Então, muito obrigado pelo espaço e estamos à disposição. Você, pelo que me parece, também é cria da base da Associação Ferroviária de Esportes. Sim, eu fui para a Ferroviária no final de 77. Eu jogava também juvenil da cidade, no Palmeirinha. Depois eu fui levado pelo falecido Sebastião Pedro Goulart. Sebastiãozinho, que era diretor da Ferroviária na época. E ele me levou para a Ferroviária. Então foi quando começou a minha trajetória, em 77. Fiquei 4 anos no Júnior, né, da Ferroviária. E depois a gente acabou sendo emprestado, em 81. Nós fomos emprestados para o Novo Horizontino, eu, Zé Rubens e o Zilinho, onde a gente acabou sendo campeão da terceira divisão, subindo quando o Novo Horizontino, já naquela época, começou a subir. Depois nós voltamos para a Ferroviária, mas eu sou realmente da base mesmo da Ferroviária, criado aqui. E você era zagueiro de origem, né? Sim, eu sempre fui zagueiro, é a posição que eu sempre gostei de atuar. Mas a gente também, né, jogava de lateral, mas a posição que eu sempre gostei mesmo foi zagueiro. Mas você, se eu não me engano, você pegou uma época de Mauro Pastor. Fez dupla, você chegou a fazer dupla com ele? Não, com o Mauro não. Na época do Mauro a gente era juniores ainda, né? Eu não cheguei a jogar com o Mauro, não. A gente era fanzaço dele, né? Acompanhava tudo. Mas o Mauro, ele, na época que a gente estava subindo, ele tinha ido para o Inter. Então, ele já tinha ido? Ele já tinha ido para o Inter. Então, depois que ele retornou, né, acho que foi em 84, se eu não me engano, que ele retornou, mas eu não cheguei a atuar com ele, não. Eu joguei bastante com Vica, com Pinheirense, cheguei a jogar com Arouca também, Marco Antônio. Mas o Mauro nunca tive essa felicidade, só no Master mesmo. E lá na base, você chegou na Ferroviária e encontrou quem lá? O Bazzani já estava lá? Na verdade, a maioria do pessoal que estava indo, que ia para a Ferroviária, porque na época, Alexandre, tinha muito campeonato de júnior na cidade, né? Então, o falecido Picolin, ele fazia um apanhado na cidade toda, aqueles que se destacavam, ele sempre levava para a Ferroviária. E eu, nessa época que eu fui para a Ferroviária, em 77, eu tive também a felicidade de jogar no Júnior com Douglas, Lavinho, toda essa turma aí eu cheguei a pegar nos juniores. Só que depois o treinador era o Bazzani, mas só que logo em seguida, se eu não me engano, foi em 79, a Ferroviária dispensou o Bazzani. O Bazzani chegou a ser dispensado? Foi dispensado. Foi quando a Ferroviária contratou o seu Garro, que era um argentino que teve uma passagem pela Ferroviária bem antes, né? Porque ele já veio para os juniores da Ferroviária já com uma certa idade já. E ele ficou 2 anos. Então nós trabalhamos com o seu Garro. E era uma pessoa incrível também, uma pessoa fantástica mesmo. E aí depois o seu Garro acabou também saindo, foi quando o Bazzani retornou. O Bazzani retornou em 80. Aí eu também trabalhei com o Bazzani depois, nos juniores, depois no profissional. Mas o início nosso mesmo foi com o seu Garro. O seu Garro era argentino? Ele era um argentino
que ele se eu não me engano, ele tinha jogado ou treinado a Ferroviária em épocas bem anteriores, bem antigo mesmo. E ele retornou. Ele retornou nessa época aí, retornou para a Ferroviária e nós acabamos trabalhando com ele 2 anos nos juniores. Foi 78 e 79. Era uma pessoa fantástica também. Mas você é daqui da cidade? Sou daqui de Araraquara, sou daqui, sim. E você frequentava o São Geraldo ali, a concentração? Sim, ali? Na época que a gente era juniores, a gente, sempre quando a gente podia, né, a gente dava uma brecada na pensão São Geraldo e tirava um almoço ali, né, porque a gente vinha, na época a gente começou nos juniores da Ferroviária, a gente era uma condição meio dolorida para a gente, porque ficava eu, Vica, a gente morava aqui no Carmo, a gente ia a pé para treinar na Ferroviária. Vocês iam a pé? A pé. Do Carmo até a fonte? Do Carmo até na fonte. Aí tinha o Pica-Pau Júnior, né, que morava por aqui também, a gente subia, então ia subindo tudo junto. E depois à tarde também a gente descia. Para a gente voltar depois do treino de manhã para cá, para depois voltar à tarde de novo para treinar. Então a gente tentava filar um cansado. Almoço. Chegava lá, já estava cansado. Já estava cansado, mas a gente tentava filar um almoço na pensão de São Geraldo, né? A gente sempre conseguia e já acabava ficando por ali mesmo, porque tinha vários juniores que moravam na pensão, né? Zé Rubens, outros também. E a gente acabava ficando ali. Às vezes deitava muitas vezes no chão ali para descansar, mas a gente ficava... Era uma coisa gostosa. Sabe? Era um pouquinho sofrida, mas era muito gostoso, muito prazeroso. E aí você disputou os campeonatos juniores pela Ferroviária? Sim, eu disputei 77, 78 e 79, Campeonato Paulista de Juniores. Aí em 78, nós fomos para a Seleção Paulista de Juniores. Foi eu, o Zé Rubens, o Lavinho e o Paulo César. Fomos nós 4 para a Seleção Paulista, né? Depois, em 80, a gente ainda continuou nos juniores, mas a gente treinava muito com o profissional. Aquela época, a Ferroviária fazia muitos amistosos com o misto que falava da Ferroviária, né? Então, juntava o misto, pegava uns jogadores do profissional que estava meio parado, juntava com os juniores e ia jogar. De quarta à noite, de domingo, tinha muito jogo mesmo. E aí, em 81 foi quando eu te falei que a gente foi para o Novo Horizontino, eu, Zé Rubens e o Zilinho, né? Depois a gente voltou no começo de janeiro de 82, aí nós ficamos no Campeonato Paulista de 82, disputamos o Campeonato Paulista, foi quando a Ferroviária fez aquela boa campanha que levou para a Taça de Ouro em 83, né? Mas como é que foi sua estreia na Ferroviária? Então, Você chegou a jogar no profissional? Joguei, vixe, no Campeonato Paulista mesmo na época de juniores, a gente jogava. A gente jogava assim, sempre, nesses amistosos, porque a Ferroviária tinha um time muito forte. Não era fácil você ter uma oportunidade no time principal da Ferroviária. E era tudo da base. A maioria contratava um ou outro, mas a base era que fazia o time funcionar. Na verdade, a base da Ferroviária, ela veio aparecer para valer mesmo, foi no começo de 82, né? Porque a gente tinha os juniores, nossa, era muito forte, todos os jogadores, já tinha alguns jogadores no time de cima, como era o Douglas, o Lavinho, tinha vários jogadores, Vica já estava no time de cima, Galo, todos esses jogadores estavam no time de cima. Aí, em 82, foi quando o seu Brida assumiu a Ferroviária. No começo de 82. Seu Brida. Roberto Brida. Então, quando ele veio para a Ferroviária em 82, ele chegou e falou, não, eu quero esse time de juniores, eu vou montar esse time para a gente disputar a Copa Paulista. E foi quando aconteceu, que começou a aparecer todo mundo. Aí tinha o Marinho, que estava com 17 anos, Marinho Ram, com 17 anos, Miltinho, Divino, Zé, Vica, eu, Marco Antônio, Edmilson, Miltinho. Então foi quando ele começou. Aí ele montou o time nosso, em 82, e nós disputamos o campeonato, essa Copa Paulista.
Então, o único, acho que só tinha o Marinho Paranaense que era de fora, contratado. Os outros era tudo base da Ferroviária mesmo. Sidney, Zilinho, todo esse pessoal aí. Claudinho. Então, o time era um time forte. E era um time que já vinha entrosado dos juniores. Já vinha entrosado. Então, aí foi quando ele deu oportunidade para a maioria dos jogadores daqui. Foi quando começou, para valer mesmo, né? Para valer. Aí nós fomos campeão da Copa Paulista e depois no Campeonato Paulista também a campanha maravilhosa que fez, mas já tinha alguns jogadores contratados, que veio o Pinheirense, veio o Marcão, o Bozó, né? O Wilson, que veio do Palmeiras na época. Então, aí formou-se um time... Que aí mesclou os jogadores de fora com a base. Exatamente. Aí foi mesclado, né? Mas o pessoal da base permanecia direto, sabe? No time principal. Então, foi aí que começou a aparecer para valer. Depois, naquele mesmo ano de 82, para você ter uma ideia, a Ferroviária, na época, vendeu... O Vica foi para o Fluminense. O Júnior foi vendido para o Guarani, Marinho para a Portuguesa. Então vendeu o Abelha, se eu não me engano, tinha ido para o Flamengo ou para o São Paulo. Então a Ferroviária negociou vários jogadores, né? Porque aí em 83 em janeiro eu já saí, não fiquei na Taça de Ouro. Aí eu saí, mas a maioria era da base da Ferroviária, sim. E aí você sai da Ferroviária e vai para o Novo Horizontino? Então, em 81, eu fui emprestado. Depois eu retornei e fiquei no Campeonato Paulista de 82. Tá? Aí, no final do Campeonato Paulista de 82, a gente se apresentaria em janeiro de 83. Aí, quando a Ferroviária trouxe o Lapola. Sebastião Lapola. Então, aí eu não fiquei. Eles dispensaram a gente. Eu, Miltinho, não lembro mais quem que é o outro. Nós fomos dispensados, aí foi quando eu fui jogar, eu fui para Barra Bonita, né? Foi eu e o Galo para Barra Bonita, nós disputamos a segunda divisão, depois nós fomos para o Biratã. Voltando um pouco, quando você chegou no Novo Horizontino, quem estava lá? Como foi sua passagem lá? Então, no Novo Horizontino, a gente era bem novo, né? Eu estava com, acho que 19 anos. A gente, inclusive, quem levou nós para o Novo Horizontino na época, eu, o Zilinho e o Zé, foi o Pio. O Pio, que é o ex-jogador do Palmeiras. Isso, o Pio estava lá, foi o último ano que o Pio jogou de futebol. Ah, o Pio ainda era jogador? Era jogador. O Pio estava lá como jogador no Novo Horizontino e eles vieram atrás da gente, ele indicou a gente e nós fomos jogar no Novo Horizonte. Foi uma passagem também maravilhosa, um clube, desde lá de trás, uma estrutura violenta, muito violenta. Então, nós fizemos uma campanha muito boa. Quem treinava lá? Lá, o treinador era um tal de Dicão. Disputava a série principal? Não. Era a segunda divisão na época, né? Sei. Depois tinha a primeira divisão, a intermediária e a especial. Sim. Então a gente foi... É uma coisa até gozada, Alexandre. Nós ficamos lá em 82, naquela época, o penúltimo colocado do Campeonato Paulista, ele disputava com o vice-campeão da segunda divisão para ver quem que permanecia na primeira divisão. Sim. Entendeu? Então nós fomos campeão assim... Primeiro, o campeão foi o Cotanuvense. Sim. E nós terminamos em segundo. Nós terminamos 2 juntos em primeiro, mas nós ficamos em segundo por saldo de gol. Então, nós fomos jogar com o penúltimo colocado, que foi o Desportivo de Guaratinguetá, da primeira divisão, para ver se a gente subia ou se eles permaneciam. Só que esse jogo já era 23 de dezembro. Nossa. Não tinha mais data. Sim. Aí o que a federação fez? A federação pegou e marcou, deu férias para todos os jogadores, nós entramos em férias, e marcou esse jogo para janeiro. Só que os times tinham que jogar com os mesmos jogadores do ano passado, de 81. Sim. Isso seria em 82, né? Mas esse seu contrato já tinha acabado? Então, aí o meu contrato do Zé e do Zilinho já tinha encerrado. Nós se apresentamos na Ferroviária, em 82.
Aí os pessoal do Novo Horizontino renovaram com bastante gente que estava lá, que talvez nem ficaria, né? Nem ficaria. E a gente se apresentou na Ferroviária. Aí eles vieram e pediram para a Ferroviária emprestar a gente por um mês para o Novo Horizonte para poder fazer esses 2 jogos, que seriam um em Guaratinguetá e o outro em Novo Horizonte. A Ferroviária prestou, nós fomos. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida igual ganhei aquele mês lá em Novo Horizonte, né? Então, a gente voltou, só que aí Novo Horizontino tinha uma estrutura muito forte. Sim. Muito forte. Que desde a época nossa, os Biase tomam conta até hoje. Até hoje. Então, aí nós fomos jogar em Guaratinguetá, primeiro jogo. Uma quarta-noite. É lá do lado da Aparecida do Norte. Sim. De Novo Horizonte lá, meu Deus do céu. Chegamos lá, o time lá não tinha time. Porque eles não teriam condições de fazer o que o Novo Horizonte fez. Sim. Os jogadores já tinham ido embora. Nós entramos em campo, saímos, ganhamos por WO. Pois Novo Horizonte foi a mesma coisa. Eles também nem vieram, né? Aí o Novo Horizontino subiu para a primeira divisão. Aí nós voltamos para a Ferroviária, foi quando nós ficamos no Campeonato Paulista de 82. Aí você fica no Campeonato de 82 e faz aquela campanha... Isso. Aí a gente ficou no Campeonato Paulista de 82, né? Joguei, se eu não me engano, foi umas 12 partidas durante o campeonato, né? Mas estava sempre no banco. Você estava naquele jogo da Javari? Não, da Javari eu não estava. Até que deu o acesso para a Ferroviária. Deu acesso. Então, da Javari eu não estava. Mas a maioria dos jogos, eu entrava, ficava no banco. Sabe, na época o time era muito bom, né? Muito forte, o time era muito forte. Mas a gente estava sempre no meio. E aí você faz essa campanha, então, em 82, depois chegando no final do ano, você vai para Barra Bonita. Isso, fomos para Barra Bonita, eu e o Galo, ficamos lá em 83, fizemos uma grande campanha também, que era intermediária. Como foi a sua passagem por lá? Foi muito boa, Quem excelente. Você encontrou lá? Vixe, o time nosso lá era muito forte, o treinador nosso foi o Gali. Gali? Zé Gali Neto? O Zé Gali Neto. Tinha o Nilson Andrade, que jogou na Seleção Brasileira, no Botafogo do Rio. Tinha o Mário Celso, que foi centroavante do Quinjaú. Sim. Então, o nosso time era muito forte. Era um time que era muito gostoso jogar lá também. Depois de lá, em 84, nós fomos... Eu e o Galo também, a gente andava muito junto. Nós fomos para o Biratã de Dourados, no Mato Grosso. Você foi jogando futebol mato-grossense? Mato-grossense. Nós fizemos uma campanha muito boa também no Biratã. Clube de muita estrutura também. Nós ficamos lá em 84. Aí depois, no final de 84, o Tadeu de Carvalho, que era preparador físico na época nossa aqui em 82, no Campeonato Paulista, o Tadeu assumiu como treinador em Itumbiara. Aí ele me levou para lá, fiquei 5 anos lá. Fiquei até 1990 em Itumbiara. Você jogou... Depois você foi para o Itumbiara? Fui para o Itumbiara, fiquei 5 anos lá. Tive várias oportunidades para sair, mas como eu estava bem, eles acabaram comprando meu passe, porque o passe era meu. Né? O passe era meu. Aí eu recebi uma proposta muito boa deles, que eu tinha feito um campeonato goiano em 85 muito bom. E eles acabaram comprando meu passe. Como eu já não queria mais esse negócio de ficar indo para cá, para lá, né? Eu acabei negociando com eles na época, né? E fiquei. Um lugar que eu me adaptei muito bem, um lugar que eu adoro até hoje. Então, acabei ficando lá até 90. Aí, em 90, eu parei de jogar futebol. Cansei. Sim. E você ficou 5 anos lá. Quem você pegou lá de treinador? Com quem você jogou lá como jogador? Itumbiara passou bastante gente boa, viu? Itumbiara, eu, como treinador, assim, eu tive um Mozart Barbosa, que era um cara de Brasília, muita gente boa. Quem mais teve lá? Aderbal Lana. Ele é de lá, inclusive, né? Treinamos várias vezes lá. Tive o Lira. O Lira a gente jogou junto em Itumbiara 2 anos, né? O Ayrton Lira. Ayrton Lira? A gente jogou 2 anos juntos em Itumbiara, depois ele acabou assumindo como treinador, né? Mas teve um grande jogador, né? Eu joguei lá com o Valdir Dias, o Bianchi, que jogou no Santos, jogou com nós, Adílio,
Juari de Santos, o Adílio do Flamengo. O Juari, aquele centroavante baixinho. Opa, o Juari. O João Henrique, que é o irmão do Júnior. Também jogamos junto lá 2 anos. A gente tinha um time muito bom. Nós fomos vice-campeão goiano, acho que em 87. Vice-campeão goiano. Nosso time era muito forte. E os jogos contra Goiás, Vila Nova? Olha... Atlético Goianiense. Então, na época a gente jogava lá, o Atlético não era tudo que ele é hoje. O forte mesmo era o Goiás. O Goiás era... Goiás sempre deu jogo bom. A gente ganhava, patava, perdia. Jogou quando marcou o Túlio? O Túlio, eu marquei ele, quando o Túlio estava com 17 anos. 17 anos, quando ele estreou no profissional, foi justamente contra nós no Serra Dourada. Até foi 0-0 esse jogo. E eu peguei ele com 17 anos. Na época, o Goiás... Já era marrento, já? Não, viu? Não. Ele era meninão novo, tudo. Mas o Goiás era um time muito forte na época. Nossa Senhora, o Goiás era forte. E o Itumbiara do interior era um time que também sempre chegava pela própria cidade, pelo estádio. O estádio de Itumbiara é para 40 mil pessoas. Então, o Itumbiara tinha uma estrutura muito boa. Sempre contratava jogador de nome mesmo. Então, foi uma passagem muito boa que eu tive lá. Graças a Deus, a gente é muito querido até hoje lá. Então, aí em 90 foi quando eu resolvi encerrar minha carreira. E aí você encerra a carreira, mas aí você volta a trabalhar com futebol? Ou você falou, não quero mais o futebol, eu não quero mais... Não, Alexandre, eu quando eu resolvi parar mesmo, eu não quis mais saber de futebol, não. Falei, não vou mais... Por quê? Não sei se a gente cansa, sabe? Poderia até ter acontecido alguma coisa como um treinador, como um gerente de futebol, lá mesmo em Itumbiara, né? Mas aí eu estava meio cansadão. Eu falei, eu vou pensar lá na frente. De repente posso não acontecer nada, né? Aí foi quando eu parei e entrei no ramo de transportes, né? Comecei com o meu primo, que é o Palombo, a gente chama o Luiz Palombo, que tinha um programa na rádio também, Rádio Brasil, FM, programa sertanejo. Foi quando eu comecei a trabalhar com ele, e aí depois não parei mais, né? Não parei mais, fiquei nesse ramo de transporte e estou até hoje. Entendi. E você não quis trabalhar com categoria de base, com jogadores jovens? Não, eu nunca quis, não. Eu acho que não tinha cacuete para isso aí, não, viu? Aí eu resolvi seguir Levou uma vida rumo. de empresário e tal. Isso, aí foi dando certo, né? E graças a Deus hoje eu tenho a minha empresa, né? Tenho o meu escritório na minha casa. Então eu trabalho hoje tranquilo, sem preocupação nenhuma. A gente vai levando a vida. Sim. E aí você fez um monte de amizades em torno do futebol, né? E eu sempre falo com o Douglas Onça, com o Vica, com a rapaziada, todos eles de alguma forma têm uma relação com você. E me parece que você organiza o time de Masters da Ferroviária. Como é que é organizar esse time de Masters da Ferroviária? Como é que é lidar de novo com esse pessoal que construiu uma história com você lá atrás? Como é que é essa relação? Alexandre, na verdade, hoje a gente até fala Master porque nós estamos tudo aí na faixa dos 60 e pouco, né? Mas essa turma nossa, a gente nunca separou, Alexandre. Desde quando a gente jogava nos juniores. Nós nunca separamos. Já lá atrás, em 79, por aí, a gente já reunia essa turma nossa e fazia joguinho de final de ano. A gente começou lá atrás, né? Fazia um joguinho aqui na cidade mesmo. Aí a gente começou em Brotas, que é a cidade do Claudinho, que e foi lá que começou tudo. Lá que começou tudo. Só que depois eles só ficava com esse jogo de Brotas. Não fazia mais nada. Não jogava mais nada. Até que um belo dia nós fomos jogar eu não lembro onde nós fomos, que foi na cidade do Aranha. Aí a gente jogou... O Aranha que você fala é o que era goleiro da Ferroviária, depois foi do Velo. Isso. Aí nós fomos jogar lá, foi quando a gente teve a ideia de... Gente, vamos
vamos montar um master nosso mesmo agora, mas começar para valer. Aí foi lá e a gente começou. Aí começamos, vai chamando um, vai chamando o outro, e a gente começou. E hoje nós temos o nosso grupo do Master, nós temos acho que 80 pessoas no nosso grupo. 80 jogadores? 80 jogadores. É tudo jogador, se você pegar, temos a nossa geração, né? A nossa geração mais nova, mas se você pegar o nosso grupo, hoje nós temos o Florencio no nosso grupo. O Luiz Florencio. Temos o Bispo. Temos aquele que mora no Rio, que jogou aqui? Não, o Bispo é de São Paulo. Não, o Bispo é de São Paulo. O Bispo jogou na Portuguesa. Sim. Lá do Rio. Aquele lá é o Galdino. Lá é o Galdino. Eu confundi os nomes. Temos o Galdino, temos o Nandes, temos o Vônei. Aquele que foi centroavante do Guarani. Exatamente. Então, nós temos toda essa turma tá junto com a gente, no nosso grupo. Então, é uma coisa assim bacana, sabe? Que a gente fica naquela brincadeira, que todo mundo... E isso aí começou a acontecer. E aí depois nós montamos o Master mesmo, para valer, e a gente joga até hoje. Nós fazemos aí 3, 4, 5 jogos por ano, né? E a gente tá... O importante é que nós estamos aí. Perdemos alguns, né? Infelizmente. Perdemos o Marcão, perdemos o Fernandão, né? Paulilo, né? Fernandão. Perdemos o Ari, que é um amigo nosso que jogou com nós também aqui, que ele mora perto de Bauru, Iacanga, acho que é. Então, a gente acabou perdendo alguns amigos, mas a turma nossa praticamente estamos todos juntos até hoje. Então, a gente tem esse grupo nosso, não é nem na intenção de jogar futebol. Jogar é gostoso, você vai, faz um joguinho, depois uma festinha, mas a intenção nossa é, assim, de estar sempre preocupado com esse pessoal. Às vezes um precisa de alguma coisa, o outro precisa de alguma coisa, aí junta a turma nossa, acaba ajudando aqui, ajudando ali. Então, essa é a nossa intenção hoje. Mas não tem nenhum campeonato envolvido com vocês? Assim, não tem nenhum compromisso? Não, assim. A gente não... Isso daí jamais. Isso aí hoje já passou da nossa época, isso, né? A gente tem mais a turma mesmo, é para a gente fazer um joguinho aqui, outro joguinho ali, para reunir a turma. E a nossa festinha que a gente faz 1 ou 2 vezes por ano lá no Vica, né? Para encontrar com a turma. Tem as festinhas lá no Vica. Você participou, né? da última, acho, né? A última que teve a gente foi lá. Foi, então. Então, a intenção nossa é essa, estar sempre junto com a turma, dar uma ligada para um, dar uma ligada para outro. É assim que a gente vai mantendo a nossa turma. Entendi. E as amizades aí com Douglas Onça, com o Sidney, com o Vica? Alexandre, eu falo para eles, eu tenho esse pessoal aí como se fosse um irmão que eu não tive, sabe? Tenho muito carinho pelo Douglas, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que, na época nossa da Ferroviária, de juniores, todos que subiam para o time de cima, a gente tinha uma referência em cima já, que era o Douglas. Sabe? Por quê? Porque ele, qualquer um, não era eu, Sidney, Vica, não. Qualquer um que subia para o time de cima, aí tinha aquela palavra de amigo dele, aquela palavra de carinho, aquela dando força para todo mundo. Porque ele sempre tratou todo mundo igual. Não tinha diferença para ele. Então, por isso, eu tenho muito carinho pelo Douglas. Sim. Era uma liderança, né? Era uma liderança e era um cara parceiro que dava força para todo mundo que subia para o time de cima. Então, eu gosto muito do Douglas. O Vica também é outra pessoa que eu adoro muito. A gente teve oportunidade de jogar... Vocês jogaram juntos? Junto, nos juniores, e depois na Copa Paulista, que nós somos campeão, eu joguei com ele. Pô, mas jogar com você e o Vica na zaga devia ser difícil, hein? A gente se dava bem. Chegava a bota também. Então, mas a gente era bastante amigo, tanto no jogo como, né? Uhum. Eu era mais na habilidade, a porrada era mais do Vica. É o Vica que chegava mais junto, né? Só que ele foi embora depois, eu fiquei para trás. Ele foi pro Fluminense e eu fiquei para trás. Mas é outra pessoa que eu tenho um carinho enorme, o Vica, todos eles. Não tem você ficar apontando um ou outro, fica difícil. Não né? tenho. A gente tem muita amizade. Você vê na época nossa, se você pegar o Júnior hoje,
o Júnior, do jeito que ele era lá atrás, que a gente, na época Júnior de que Júnior, você fala é o Dorival Júnior. a gente chama ele, eu não consigo chamar ele de Dorival Júnior, é pica-pau mesmo para mim. Então, lá atrás, o jeito que ele era lá, ele é hoje. É do mesmo jeito. Você conversa com ele todo dia, eu praticamente converso com ele todo dia, né? Então, é o mesmo jeito, ele trata todo mundo da mesma maneira, entendeu? Então, se você pegar o Júnior, se você pegar o Douglas, os dois são, sabe, são muito humildes, né? Eu só queria, era um desejo meu, queria que o Douglas tivesse ido para time grande. Porque na época aqui... Ele jogou no Sport, né? Ele jogou no Sport e foi emprestado um período para Curitiba. Sim, né? Poxa. Mas o Douglas teve um jogo nosso aqui, acho que eu estava no banco esse jogo, contra o São Paulo, ele fez 3 gols. A Ferroviária ganhou 3-1, ele fez 3 gols. Na outra semana, o São Paulo estava desesperado para levar ele, não deixaram ele ir. Por quê? Então, eu também não sei te falar, porque eles alegavam, acho que depois não conseguiria trazer um outro Douglas Onça para a Ferroviária, né? Mas ele, na época, ele fez esses 3 gols contra o São Paulo, cara, e o São Paulo estava doente. Seria uma oportunidade para ele. Porque ele merecia ter jogado num patamar bem alto mesmo do futebol brasileiro. Douglas merecia. Sim, Fábio. A gente, conversando com os ex-atletas, a gente percebe que eles ficavam muito refém do contrato. O Douglas mesmo, quando veio aqui, ele comentou, eu fui no Sport, mas eu tinha que voltar. Aí o outro falava, eu ia emprestado, ficava 1 ano, mas eu tinha que voltar. Poderia até emprestar de novo, mas tinha que se apresentar. Então, naquela época era muito difícil isso, né? Era complicado, né? Na época nossa, você vê, às vezes a gente comenta, a gente só queria uma coisa na nossa época, que existisse celular. Porque na época nossa não tinha empresário, não tinha nada disso. Era a gente mesmo que sentava lá na mesa com a diretoria, com o presidente, e vinha, discutia contrato, eles te impunham um valor, e você tinha que acabar aceitando. Aí, se não, não vai, então vamos prestar. Inclusive, foi o Roberto Brida que levou o Douglas para o Sport. Que o Brida saiu daqui, o Brida foi para o Sport e levou o Douglas e o Bozó, na época. Então, hoje você vê, rapaz, joga bola hoje quem não quer, Alexandre. Quem não quer. Porque hoje é tudo, os caras têm tudo de mão beijada na mão. Você pega um time igual o Palmeiras, pegar esses times grandes, vamos falar de time grande. Puta, às vezes a gente fica vendo lá, eu estava assistindo um jogo do juniores do Palmeiras, sub-20 contra o Corinthians agora. Puta, eu estava vendo no banco, tinha 14 caras da comissão técnica. Tinha mais que jogador no banco. Então, é fisiologista daqui, é preparador, tem 3 preparador físico, 3 auxiliar. Mas é o futebol hoje, o que a gente vai fazer? Hoje é dessa maneira, né? Quem não fizer isso fica para trás. Então, na época nossa, infelizmente, não tinha isso. Você vê, não tinha essa... tinha na época, acho que era a Record que passava os jogos de quarta-feira, se eu não me engano. À noite. A Record passava. Mas não tinha toda essa cobertura. Você ia discutir um contrato hoje, você põe empresário para brigar lá com os caras. Você está longe, né? Não quer nem saber. É claro que o empresário discute com você valores. Aí ele vai brigar com o clube. Você não precisa dar cara lá com a diretoria para ficar brigando. Então, era muito diferente. E daqui uns 5 anos vai mudar de novo. Muda de novo, Alexandre. Porque não para. Então, quem não acompanhar fica para trás. E a gente gosta, eu principalmente, eu converso muito com o Júnior, né? E a gente tem muita curiosidade de saber as coisas, assim, sabe? Então, poxa vida, a gente tem coisa que ele vê no futebol hoje, que lá atrás também ele não sonhava. Ele falava, não acredito, sabe? Que eu estou vendo isso hoje, que eu estou vivendo isso hoje. Até eu conversei com ele o dia que, à noite, foi quando eles jogaram contra a Inglaterra. Sim. Né? Ainda eu perguntei, falei, ô Pica, como foi você estar ali no Wembley, né? Um estádio daquele, do lado daquelas feras. Aí ele mesmo confessou que ele ficou meio um pouquinho balançado, sabe? Mas a gente entende, né? Sim, que não é sair da onde saiu,
vivendo tudo que ele está vivendo hoje. É porque estreia, né? É estreia, e é um cara que merece, e ele está pronto. Isso que é o importante, Alexandre. E ele viveu muito para chegar nesse momento também. Sim, teve toda a trajetória dele como jogador, como sobrinho de um grande jogador. Sim. Então ele já teve essa vivência desde menino. Sim. Que na verdade, e aí isso é o que eu vejo, assim, ele respira futebol desde que ele tinha... Desde nasceu dentro do futebol, sim. Né? Ele nasceu dentro do futebol, né? O Júnior, ele eu acho que ele viveu bastante. Antes a gente via muito comentário, Dorival Júnior indicado para a seleção, mas ele mesmo falava para a gente, não, ninguém me procurou nada, minha hora vai chegar. E chegou. Chegou e é um cara que merece, sabe? É um cara que merece mesmo, e eu tenho certeza que até a Copa do Mundo ele vai fazer muita coisa positiva para o Brasil, viu? Com certeza. A gente vê a unanimidade quando fala do Dorival Júnior, todo mundo fala bem. Você não tem seja na imprensa, esportistas que falam mal dele. Todo mundo fala bem. E a gente, por ter conversado com o pessoal da Ferroviária que conviveu com ele, isso daí é dele, né? É da família, é da índole do Dorival. Sim, é isso. Mas você vê, olha, o Júnior, ele teve aqui, foi logo depois que ele foi campeão, no final do ano passado, que a gente fez uma reunião lá no Vica, né? As pessoas às vezes não acreditam que é ele que está ali. A minha neta tem 11 anos. Sim. E ela vê sempre eu conversando, falando do Júnior e tal. Vovô, quero conhecer o Dorival. No dia que nós fizemos lá no Vica, ela foi para conhecer ele. Ela começou a chorar. Uhum. Então, você vê, o pessoal hoje, às vezes a gente fala... Você vê, quando ele estava no Flamengo, só uma passaginha, ele estava no Flamengo agora, a última passagem dele no Flamengo, ele mandou 52 camisas do Flamengo. Para todo mundo, para todos. Você pegar todos os jogadores nossos do Master que tiveram aqui, ele mandou camisa para todos, para outras pessoas de Araraquara que não tem nada a ver com futebol, pedia, mandou 52 camisas do Flamengo. Você acha que um treinador que está num time igual o Flamengo vai se preocupar e ficar mandando camisa para fulano, para ciclano? Entendeu? Então, ele é desse jeito. Ele é assim, e sorte nossa de ter uma pessoa no nosso convívio aí, no dia a dia, que a gente se fala muito, tenho muita amizade com ele, com a esposa dele. Então, eu vou fazer o quê? É uma pessoa que merece estar onde está. Eu falo, tem outras pessoas que também mereciam? Tem. Você vê, o Vica é um cara que teve uma passagem excelente no Nordeste. Sim, ele teve uma passagem foi campeão no Santa Cruz, no Fortaleza, no Asa. Também, ele merecia ter uma oportunidade boa também. Mas, infelizmente, né, não aconteceu. Hoje, graças a Deus, ele está bem, tem um negócio dele, né? Mas é um cara também do mesmo nível do Pica-Pau. Mesmo nível, sabe? Só que a sorte acompanha as pessoas também. Sim, né? a oportunidade também. As oportunidades a sorte, surgem, né? Conhecimento. Você vê? Então, eu fico muito feliz de ver esse pessoal, o Júnior, nessa trajetória dele. Vamos torcer para que ele consiga o título da Copa do Mundo. Com certeza. Nós estamos todos torcendo aqui, né? Com certeza. E como é que você vê o futebol hoje? Alexandre, eu vou falar para você, eu não assisto muito, não sou muito desse tipo, eu assisto mais o Palmeiras. A família é muito palmeirense, a gente gosta muito do Palmeiras. Mas hoje, você vê, o futebol hoje eu estou achando que é muita força. É muita força. Você pega um pessoal aí, esses caras mais lento, mais cadenciado, eu acho que eles estão começando a ficar para trás. Porque hoje você pega esses times, é muito jogador de fora. Muito. Ontem à noite, estava assistindo o Internacional pela Libertadores. Eu estava vendo esse jogo também. Tinha 7 jogadores de fora do Internacional. Então, você vê, por que não dar oportunidade para o pessoal daqui? É claro que os clubes, eles têm
eles não querem ficar, que nem você pega o Internacional, não quer ficar para trás do Grêmio. Você pega um Palmeiras hoje, por exemplo. Você vê, poucos os clubes que têm coragem de colocar um menino de 16 anos, 17 anos para jogar lá, igual o Hendrick. Então, aí o que acontece? Como que um Rafael Veiga vai conseguir acompanhar o ritmo do Hendrick? Eu penso, da minha maneira, né? Tá? Então, o que acontece? Hoje, se os clubes começarem a dar oportunidade para essa meninada, porque os meninos hoje da categoria de base, com 17 anos, os meninos já sobem tudo preparado para jogar no profissional. É porque, na verdade, o pessoal quer mais jogador pronto, né? Jogador pronto, você não tem que trabalhar nada, o cara já chega e joga, né? Mas assim... Menino da base dá mais trabalho, né? Eu acredito. Então, mas se você fazer igual o Palmeiras está fazendo hoje, o Palmeiras tem muitos meninos da categoria de base. Tem vários. Agora, você começa a colocar um, começa a colocar o outro. A hora que você vai ver, esses meninos, igual aquele... o Dorival tinha falado até para nós daquele lateral direito do Flamengo, o Mateuzinho. Sei. Ele jogava com o Júnior. Tinha ele e tinha um outro lateral lá, que eu não lembro o nome. Aí esse cara, depois o Dorival saiu do Flamengo, esse menino sumiu. É um menino novo, sumiu. Agora ele está no banco do Corinthians. Está no banco do Fagner do Corinthians. Então aí a gente vê. É o que eu estou te falando. Esses meninos hoje, porque se você comparar a época nossa, dificilmente você tinha uma oportunidade no time de cima. Porque o time de cima era muito bom. Hoje não. Hoje você vai na categoria de base, pega um menino de 17 anos lá, você vai ver esse meio esquerda do Palmeiras, Luiz Guilherme. Não, Luiz Guilherme. Um outro, um canhoto, Estevão. Você vai ver esse menino. Você vai ver esse menino jogar. Então, o Palmeiras, ele sabe como lidar com esses meninos. É a mesma coisa o Dorival estava falando. Contra a Espanha, todo mundo de olho no Hendrick. Aí aparece aquele menino lá na ponta direita da Espanha, o canhotinho. Você assistiu o jogo? Não acompanhei. Ele é do Barcelona. Você viu? O menino de 16 anos. Você precisa ver o que o menino fez. Então, esses meninos aí de 16, 17 anos, vai começar a entrar, vai começar a jogar... E os veteranão vai começar a ficar encostado. Você pode ter certeza que eu estou te falando. Com certeza. Entendi. Fagner? O senhor acha que tem alguns jogadores que sentem o peso? Que nem o Hendrick, não precisa falar porque ele foi lá em Wembley, pôs a camisa da seleção e meteu o gol. Lá na Espanha, a mesma coisa. É que ele é diferenciado. Mas tem alguns que parece que sente o peso da camisa. E isso precisa ser muito bem trabalhado pelos treinadores. Exato. É o que a gente estava falando. Por isso que eles têm toda essa estrutura na categoria de base hoje, né? No Palmeiras, por exemplo, Corinthians. Corinthians sempre ganha uma Taça São Paulo. Por isso que eles têm. Mas vai muito da personalidade da pessoa, né? Você pega esse menino tem uma personalidade, parece que ele tem 40 anos. Entendeu? Então é assim. Agora, é a mesma coisa. Você pega aqui no Ferroviária. Eu fui assistir um jogo do Ferroviária na Taça São Paulo. Poxa, tinha um puta de um time no Sub-20 jogando. E eu te falo, que menino daqui que você viu jogando no time da Ferroviária? O único que ganhou uma oportunidade, se eu não me engano, é um lateral direito. Que jogou, acho que uns 2, 3 jogos. Você não vê ninguém. Agora, você pega um Abel que coloca lá 4, 5 jogadores da categoria de base. Então, por isso que os caras vão criando essa personalidade, porque você passa a treinar com o profissional, você tá ali no meio dos caras, você concentra junto com os caras, viaja. É aí que você vai pegando a personalidade. Porque se você tá aqui, você sabe que tem condição, mas não joga, não vai relacionado... o cara vai... Não tem como o cara ir para frente. Não tem. Se fosse da nossa época, quando a gente jogava nos juniores aqui, eu lembro, você pegava o time profissional da Ferroviária, no meio de campo tinha Douglas e Washington. Timaço. Como que você vai jogar no lugar desses caras? Não tem. Vone, Galdino, não tinha. Você vê, o primeiro que teve uma oportunidade no time de cima aqui, eu estou falando da época que a gente jogava nos juniores, tá? Foi o Vica.
O Vica e o Galo. O Vica foi jogar com eles, porque que todos os zagueiros estavam machucados. O Vica acabou dando sorte. E o Galo que jogou contra o Botafogo também. Então, era difícil, cara. Era difícil. Você vê, tinha Zé Rubens e Divino. O lateral esquerdo era o Florencio. Não ia jogar nunca. Então, é por isso que eu te falo, volante a gente tinha o Sidney. Sim. O volante do Ferroviária era o Wilson, um que veio do Palmeiras, até faleceu o Wilson. Pô, jogava muito e era difícil. Agora, hoje você pega esses clubes grandes, hoje, a hora que você vai ver, tem um menino de 17 anos jogando, de 16, de 18. É assim o futebol hoje. Entendi. E porque o futebol hoje ficou muito físico, ficou muito de toque, né? A técnica meio que ficou em segundo plano. Você não acha isso? Por exemplo, se você pensasse o seguinte, bom, tá, se o Douglas Onça jogasse bola hoje... Eu acho que ele jogaria. Porque ele sempre foi diferenciado. Uhum. O Douglas sempre foi diferenciado. Será que o Dorival convocava ele? Eu acho que convocava. Eu acho que convocava, sim. Porque o Douglas, eu lembro, teve um jogo nosso aqui, nós jogamos contra a Portuguesa. Até o Marinho Ram jogou pela Portuguesa. E eu joguei esse jogo. Aí tinha um repórter da Record, o cara tinha falado que ele nunca tinha visto um jogador sair cara a cara com o goleiro e perder gol, e não perder gol igual o Douglas. Toda jogada que o Douglas saía ele e o goleiro, ele nunca perdeu gol. Ele tinha uma facilidade para tocar no contrapé. Tanto é que você viu o gol que ele fez contra o Grêmio no Olímpico, um gol que ele fez contra o Santos. Num desses gols dos 3 que ele marcou contra o São Paulo, ele também na saída, ele tinha uma facilidade para tocar para o gol na saída do goleiro, que era incrível. Então, hoje, com certeza, ele estava na seleção do Júnior. Com certeza. Mesmo com o futebol pegado que é hoje, mesmo, com o futebol... Mesmo. Hoje... Ia ter quem fizesse por ele a pegada para deixar ele... Exatamente. Mas o futebol... Hoje, às vezes eu fico vendo, né? Hoje tem muito treinador também inteligente. Muito. Você pega esse treinador do Palmeiras aí, às vezes dá raiva de você assistir o primeiro tempo do Palmeiras. Quando o Palmeiras volta pro segundo tempo, mudou tudo. E com o mesmo time. Eu não sei. E ele não muda o time. Mas a gente que está aqui de fora hoje, que não sabe muito, você acaba percebendo. Até o cara que não é do meio do futebol percebe que o Palmeiras mudou. Sem mudar. Ele mudou o time sem mudar. Ele muda de um jeito. Mas olha, é a mesma coisa a gente via quando o Júnior estava no São Paulo. Era a mesma coisa. Então, hoje eu acho que eles estudam muito, né? Os treinadores hoje, é curso de não sei o quê, vai para fora, faz um estágio nos times da Europa. Então, hoje, eu acho que hoje os caras são muito profissional mesmo. Mesmo se você não vai, você tem uma equipe de... Você era zagueiro. Como que você vê os zagueiros hoje? Olha, da época, uma coisa que eu sempre agradeço, sempre, pro resto da vida, pelo Bazzani, que na época que eu joguei com o Bazzani, uma das coisas que o Bazzani treinava muito, ele fazia questão de treinar os zagueiros, que era eu, Vica, Marco Antônio, era antecipação. E você não vê isso o zagueiro fazer hoje. O zagueiro está sempre atrás do atacante. Por que isso? Então, eu não sei se eles não têm tempo para fazer esse treinamento, porque joga de terça, quinta, domingo, não sei. Mas isso daí tem que ser do próprio zagueiro. Sabe? Eu tive, na minha curta carreira, como um dos pontos fortes meus sempre foi a antecipação. Quem era a sua referência como zagueiro? Olha, eu sempre gostei muito do Oscar. Oscar. Para mim, e eu tive a oportunidade de jogar contra ele. Nós jogamos pela Ferroviária contra o São Paulo no Morumbi. E nós perdemos de 3-0. Foi o dia que o Pinheirense foi expulso. 5 minutos de jogo. Ele e o Serginho. Ele e o Serginho. 5 minutos de jogo. Até o dia que o pessoal veio jogar aí no Náutico, eu estava conversando com o Renato, pé murcho, e ele estava nesse jogo. Sim. E a gente estava comentando. E ninguém esquece disso. Porque foi 5 minutos de jogo. Pinheirense e o Serginho saiu um arranca-rabo dos dois, o Bosquilha tirou os dois.
Aí depois o Diego Lameiro, que era o nosso treinador, tirou o Júnior e colocou eu de zagueiro. Jogou eu e Fernandão. Aí, rapaz, saía aquele escanteio, eu olhava aquele cara assim, falei, meu Deus do céu, o tamanho desse homem, né? Do Chulapa? Não, do Oscar. O Oscar. Que sempre fui fãzão dele, desde a Ponte Preta. Sim. Entendeu? Então, tive sempre ele como referência. Eu gostava muito do Luiz Pereira também. Sim. Eu gostava muito do Luiz Pereira. Mas aí você estava falando da antecipação. Então, antecipação. Isso daí era uma coisa que o Bazzani fazia a gente treinar todo dia. A gente treinava todo santo dia, antecipação. Então, chegava no jogo, você tinha uma facilidade para você... O cara vinha para fazer uma tabela com o centroavante e você já antecipava e saía para o jogo num contra-ataque. Hoje, você olha o zagueiro está atrás do centroavante. Aí chega, atropela, falta... Entendeu? Não tem... A gente não vê essas coisas hoje. O único jogador que hoje eu observo que faz muito isso daí é aquele zagueiro lá que o Júnior levou para a seleção do Flamengo, o Fabrício. Pode reparar o jogo do Flamengo. Ele faz isso. Mas são poucos que a gente vê fazendo. E aquele menino, o Beraldo, que era de São Paulo também. Então, hoje você não vê quase os treinadores fazer isso. Coisa que a gente fazia muito na época. Coisa que o Bazzani treinava antigamente. Ele deixava um jogador lá do lado de lá, o outro lado de cá, você bater na bola. Jogar a bola lá, do outro lado para o outro companheiro. E ficava fazendo isso. Hoje, eu tive uma oportunidade e fiquei 3 dias, se eu não me engano, no Santos, quando o Júnior estava no Santos. Fui lá passear, fiquei lá. Aí a gente estava conversando e ele estava dando esse treinamento. Ele falava para mim, tá vendo esse treinamento aqui? É o mesmo que a gente fazia no Júnior da Ferroviária. Ele falou, só que olha o jeito que os caras batem na bola. O cara bate assim, o cara batia de dedo, de 3 dedos, a bola ia para lá, o cara estava aqui. Entendeu? Só que a turma não, é assim hoje. A turma hoje tá acostumado com jogo de 2 jogos por semana, jogo no domingo, os caras não esquentam a cabeça com treinamento, se aperfeiçoar numa qualidade de um zagueiro, que é cabeceio, antecipação. Então, hoje, infelizmente, é desse jeito. Entendi. Mas, mesmo assim, no futebol, em geral, sai poucos gols. Tem saído poucos gols. Você pode ver, a maioria dos gols hoje quase é tudo bola alçada na área. Ontem eu estava vendo São Paulo. É só bola alçada na área. Só bola alçada na área. A falta sai lá no meio de campo, o cara joga para a área. Sai no meio de campo. O zagueiro, e me parece, e você é zagueiro, mas eu acho o seguinte, que hoje, é a minha visão, tá? Eu tô conversando isso com você aqui, mas me parece que os zagueiros hoje se preocupam mais em fazer o gol, o cara prefere ser artilheiro do que ele defender a zaga. Mas é mesmo. Você não tem essa mesma visão? Que o cara se preocupa mais em atacar do que defender. Mas é. Não é isso? Por isso que a maioria dos clubes hoje, eles querem formar zagueiro alto. Zagueiro de 1,95 m. Eles só querem zagueiro alto hoje justamente para fazer jogada de cabeça. Para fazer jogada. Mas mais para atacar do que para defender. Para atacar do que para defender. Mas é mesmo. Porque, sabe, hoje são poucos os gols. O Palmeiras sai bastante gol de jogadas. Pode reparar. Mas jogada ensaiada, porque os jogadores não são relativamente altos. Não. O ataque do Palmeiras não é. A defesa do Palmeiras não é uma defesa alta, assim. Não é. Mas são jogadores que têm boa impulsão. Sim. Colocação boa, igual aquele Murilo. Sim. Tem uma colocação perfeita. Tempo de bola maravilhoso. Então, hoje eles ficam atrás de jogador alto. É assim que funciona hoje. Justamente para fazer isso aí. Pegar a bola e jogar lá dentro da área. Pegar a bola e jogar lá dentro da área. É assim que funciona hoje. Fagner? Se fosse para comparar a época que o senhor jogava, um zagueiro da atualidade tinha mais ou menos as mesmas características, quem que o senhor poderia falar pra gente? Do futebol atual aí, qualquer clube. Eu gosto também do Murilo, esse quarto zagueiro do Palmeiras. Ele é muito bom jogador, ele tem uma colocação perfeita, ele antecipa. Tem um tempo de bola, né? Tem um tempo de bola, ele antecipa. Eu gosto muito dele e daquele quarto zagueiro do Flamengo lá, não lembro o nome dele. Canhoto? Não, o outro.
que veio do Atlético Paranaense faz tempo lá. Ah, o Léo Pereira. Léo Pereira. Eu gosto muito dele também. É um puta de um zagueiro. Um zagueirão que antecipa, ele não fica escondido atrás de centroavante. Ele antecipa, muito bom jogador. Então eu gosto muito desses dois, do Murilo e dele. Desses dois jogadores, para mim, hoje, eu acho que são os melhores jogadores, os melhores zagueiros. E esse menino que era de São Paulo, né, o Beraldo também, muito bom jogador. Você vê, tanto é que o Fabrício, quando que teve um treinador que teve coragem de convocar esse rapaz para a seleção? E ele só foi convocado porque teve um corte. O Marquinhos foi cortado e ele foi. Sim, exatamente. Mas é um cara que ele já estava na mira do Júnior. Sim. Porque ele trabalhou, não sei se chegou, acho que chegou, não trabalhou, né? Ele estava no Bragantino. Mas é um cara que o Júnior já estava olhando. Já estava de olho, porque ele não vai convocar um cara assim em cima da hora. Ele podia ter deixado o Murilo, né? Porque o Murilo estava na seleção. Ele pegou esse rapaz e já pôs para jogar. Então, é a visão que você acaba tendo de um zagueiro de qualidade. Zagueiro de qualidade. Todo mundo achava que ele ia levar o Léo Pereira. Ele acabou levando o Fabrício e foi um dos destaques desses dois jogos. Então, é a visão, né? A visão do futebol é tudo hoje. E você, como zagueiro, quem foi o melhor centroavante que você enfrentou? O melhor centroavante que eu enfrentei? Ixi. Que você jogou contra? Centroavante, eu vou falar um cara aqui, não sei se vocês conheceram ou não. Por eu ter jogado a favor e joguei uns 3 anos contra, o Bill. Não sei se vocês ouviram falar do Bill. O centroavante que ele jogou no Vasco, ele jogou no Cosmo e ele jogou no Atlético Goianiense, no Vila Nova. Ele era muito famoso em Goiás. Sei. Era um negão de quase 2 metros de altura. Aquele ali eu vou falar para você. Mas era assim, a gente era muito amigo. Então é da minha época lá, talvez você não tenha ouvido falar dele. Mas ele era um dos melhores. Ele foi artilheiro do Brasileirão, acho que foi em 74, 75. E ele é o jogador que eu mais, assim, agora os outros eu não tive oportunidade de jogar contra o Careca. Joguei contra o Túlio, mas meninão, né? Outro também que dava muito trabalho também era o Parraga, que jogava na Ponte. Mas o Parraga jogou aqui também? Jogou. Você pegou ele aqui? A gente era júnior. Era ele e o Vone, centroavante do Ferroviário. Tinha os dois. Então o Parraga também era um centroavante difícil. Muito inteligente, muito inteligente. O Vone também era outro. O Vone, pelo amor de Deus, era um puta de um centroavante, viu? Mas assim, da nossa geração, assim, depois eu gostava muito e gosto até hoje do Marinho. O Marinho, se você pegar o Marinho e pegar o Hendrick, é a mesma coisa. Só muda a forma. Mesma coisa. O Marinho com 17 anos, o Marinho ele era mais rápido que o Hendrick. Ele virava do zagueiro e não pegava mais ele. Marinho, é mesmo? Nossa senhora, o Marinho... Tanto é que ele subiu pro time de cima aqui, ele ficou 2 meses, já foi vendido para a Portuguesa. Foi para a seleção brasileira. O Marinho era... Você treinava contra ele? Não, a gente treinava a favor, ainda bem, né? Ainda bem, treinava a favor. Mas o Marinho era um centroavante que era fora de sério. Menino, eu sei porque a gente acompanhava, né? A gente tava junto no Júnior. Pegava aquele menino que vinha lá da Vila a pé, treinar, lá da Vila a pé, caçando passarinho, chegava com um passarinho dentro de um bornalzinho dele, com estilingue, aí ele ia treinar, acabava com o treino, com 16, 17 anos. Então, o Marinho, eu acho que é outro também que merecia ter tido uma oportunidade boa. Talvez teve, né? Talvez ele não teve cabeça, né? Mas é um cara que merecia ter se consagrado no futebol, sim. Fagner. Tem como montar um time? Ixi. Aí A ideia é essa, dar uma complicada aí. Nossa senhora. Mas de hoje? Não, Da que sua jogou, da época. Rapaz do céu.
É duro é lembrar, né? É duro Goleiro. Olha, eu gostava muito do Sérgio. O Sérgio é um cara fora de série, eu gostava muito do Sérgio. Você vê, zagueiro, eu gostava muito do Sérgio Miranda. Sérgio Miranda. Gostava muito do Sérgio. Você vê, tô falando os que eu lembro da Ferroviária, hein? Sérgio Miranda, você vê Washington, Douglas, né? Aí você pegava, tinha Luiz Pereira, Oscar. Era outra época, né? Entendeu? Era jogador técnico. Nossa Senhora, eu adorava muito e tive a oportunidade de jogar contra também, nesse jogo do São Paulo, do Marinho Chagas. Você jogou contra o Marinho Chagas? Ele jogava no São Paulo Jogava nesse no dia São aí, Paulo? que o Pinheirense foi expulso. Ele fez um gol de falta ainda. Puta, a gente ficava olhando pros caras, né? Tinha uma canhota que... Não, o cara era Marinho Chagas, gostava muito dele. Careca, nem se fala, né? Você jogou contra ele? O Careca não cheguei a jogar contra, mas o Careca era fantástico, né? Então tinha muita gente boa, muita. Paulo César, ponto direito, que era de São Paulo. O Lira, Tom Lira. Tinha vários, Serginho. Era Zico, nem se fala, né? Zico, Júnior, Leandro, aquela geração do Flamengo. Tinha muita gente boa, cara. É difícil você escalar um time aí. O Careca é aqui da cidade, né? Você tem algum contato com ele? O Careca, na verdade, eu lembro dele quando menino ainda, né? Mas ele era muito amigo dos amigos da gente, mas eu nunca tive assim, muito contato. Eu vim ter contato com o Careca agora, nós já bem veteranos, que nesses jogos que tem, né, de final de ano, de festa, que a gente teve contato, que a gente conversou. A gente conversou bastante também quando a gente fez a campanha para o Marcão, ele ajudou muito, sabe? Sim, então a gente conversava praticamente direto, então ele ajudou muito quando o Marcão estava precisando também, com os amigos dele. Então é esse contato, mas a gente tem bastante amizade hoje, sim, graças a Deus. Conversamos aqui com Hermínio Palombo, ex-jogador, zagueiro da Ferroviária, Itumbiara. Hermínio, prazerzaço em recebê-lo aqui na universidade. Prazerzaço falar com você. Obrigado sobre mesmo. Futebol, a sua vida aí no futebol, no esporte, dos amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela oportunidade aí. Obrigado por tudo que você faz aí pelo esporte. Obrigado a você.